Eu estava vendo agora mesmo, parei de ver o vídeo, vim gravar este vídeo aí. Um canal sobre sobrevivencialismo, finanças. Quem não sabe aí, eu fiz faculdade de tecnologia em gestão ambiental e eu gosto muito dessa questão de sobrevivencialismo, né? Quando nós falamos sobre isso, a primeira coisa que as pessoas pensam é morar numa caverna, vivendo lá de caça, de pesca. Não, não é bem isso não. Também seria, né? Eu gosto dessa coisa de plantar a comida, né? Comprar lá 10 macarrão, guardar essas coisas. Bom, enfim, é uma questão minha. E aí eu sigo alguns canais que ensinam sobre isso. E agora eu estava vendo um vídeo ali aonde o cara estava contando uma história sobre o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Eu achei tão legal, e eu fui investigar agora aqui. Gente, eu não sabia dessa história. Quer saber mais? Roda a vinheta e eu volto com a história. Nos anos 90, 1990, entre 1990 e 1992, dados reais aí, tá? O então bilionário Donald Trump quebrou. Teve uma quebra, né? Enorme, principalmente no mercado imobiliário, o qual ele atuava, né? Construção. Aí já me chamou a atenção, porque eu sou corretor de imóveis, né? Aqui no Rio Grande do Sul há mais de 20 anos. E aí entrou num assunto que eu domino um pouco. E aí eu desliguei a TV. Eu queria dar os créditos pro canal. Depois eu vou ver de novo lá, eu vou ver se eu acho o canal que eu estava vendo, vou dar os créditos e eu vou botar aqui na descrição do vídeo, tá? Aí ele estava comentando que o Donald Trump, já no auge ele que tinha quebrado, né? Não estava conseguindo uma saída. Ele tinha ido com a filha dele, eu acho que é a Ivana Trump, se não me engano, filha dele. Acho que o nome dela é esse aí. Eles foram em um restaurante que ele ia desde sempre. Caro, né? Ele foi lá, jantaram, quando eles saíram, tinha um mendigo ali na porta. Eu vou resumir, tá? Aí tinha um mendigo na porta e a filha dele, né, disse pra vai dar uma... Eu não sabia que ele e a filha dele são filântropos. Eles ajudam em causas assim, né? Que nem o Ayrton Senna. Quando o Ayrton Senna morreu, nós descobrimos que um monte de coisas que ele fazia e ninguém sabia, né? Aí ela disse para ele dar um dinheiro pro mendigo ali, que o mendigo estava passando fome. Aí ele deu o dinheiro pro mendigo e falou para ela assim, eu tô resumindo, tá? A história é mais comprida. Ele falou para a filha, sabia que agora, nesse exato momento, esse mendigo é mais rico que nós? A filha tinha 12 ou 14 anos, uma coisa assim, tá? Aí ela, como assim? Né? Bilionários, né? Aí ele comentou, nesse exato momento que eu estou agora, que nós estamos, as dívidas que eu tenho superam tudo em bens, em tudo que eu tenho. Ou seja, vou supor, tá? Ele tinha uma dívida, os dados que eu tenho aqui, a dívida dele em 1992 eram de 3 bilhões de dólares, tá? 3 bilhões de dólares era a dívida do Trump. Impagável, conforme o cara falou. E a filha não entendeu, né? Daí ele falou, não, matematicamente, os bens que eu tenho são bilhões. Trump falando. Mas a dívida que ele tem, que era impagável, era o dobro, praticamente. Ou seja, era impagável. Ele ia ficar devendo 2 vezes o dinheiro que ele tinha. Enquanto o mendigo não tinha dívida nenhuma e
qualquer dinheiro que entrasse, ele teria a mais da dívida. Óbvio, né, gente? É óbvio que dá para entender antes que alguém venha com comentário, hater. Ah, é porque bilionário, mendigo. Não. Dá para entender a síntese da história. E aí a própria filha dele comentou que ela só veio a descobrir, entender, muito tempo depois. Aí o Trump foi nos bancos, né? Era um principal banco que tinha lá, JP Morgan, se eu não me engano, e foi negociar com os bancos. Ele assim, olha, vocês sabem, eu quebrei, foi uma bolha imobiliária nos Estados Unidos nos anos 90, todo mundo quebrou. Ele falou, olha, eu quebrei, pretendo, né, levantar, podem ficar com o que tiver aí que ficar, mas me deixem carro. O carro, não me lembro o nome, era um carro que ele gostava muito. O avião e o apartamento onde ele morava. Ele falou pro cara do banco. Na negociação, né? Gente, óbvio que não é simples, né? Estou resumindo. Chegou pro cara do banco, olha, penhora tudo aí, me deixa o carro, me deixa o avião e a minha casa para eu recomeçar. Porque se eu não tiver o meu avião, minha casa, né, e o meu carro, eu não vou ter condições, eu não vou ter condições de reiniciar, né, e me levantar de novo e voltar a ser aquele bom cliente que eu era antes. Aí o cara do banco, beleza, fica com o carro, com a casa e com o avião. E os praticamente 3 bilhões foram penhorados em bens e em tudo. Hoje, o Donald Trump, né, eu tenho aqui de 2000 e... tem 5 anos, tá? Hoje a fortuna dele é de 8 bilhões. 8 bilhões, ou seja, nos anos 90, uns 4 a 8 bilhões, né, de dívida. Ele pagou os 8 bilhões e tem 8 bilhões sobrando. Ou seja, ele conseguiu sair do nada, né, que ele tinha quebrado, e hoje potencializando hoje, né, o valor em valores 16 bilhões de dólares. O que eu trouxe dessa história? Eu sei que muitos não vão conseguir pensar, ter o pensamento que eu estou tendo, porque o vídeo era muito mais longo, tinha outros dados, né? Mas é que nem o cara falou ali sobre a... Eu tô dizendo que me serviu muito, tá? Para esse momento aí que o Brasil tá indo aí. Não sei se vai servir para vocês. Em que o pensamento da miséria nos leva à miséria. Por pior a situação, por pior o momento que nós estejamos, né? O pensamento da miséria vai nos levar à miséria. Enquanto nós estivermos com o pensamento em lutar, melhorar, preservar aquilo que nos mantém com a integridade mental. Para o Trump, nesse momento ali, a cigana miando na porta ali, vou abrir. O Trump pediu assim, ó, só me dá, esse é o meu pensamento, tá? O Trump, bom, eu acredito na minha potencialidade, né? Eu acho que é o pensamento dele. E eu preciso ter uma estabilidade mental para que eu consiga lutar e correr atrás e vencer. A estabilidade mental para ele era o carro, a casa, por causa da família, o avião para ter o status, né? Tem que ter um status nesse meio, não adianta. Podem falar, vende o avião. O avião era 300 milhões, é nada para esse tipo de gente, né? Mantém o status e, queiramos ou não, a versatilidade, né? Para voar e fazer as coisas. Bom, enfim. Então aquilo ali serviu de catapulta, de estabilidade mental, para que ele tivesse força e coragem para suprimir aquela condição e que ele estava totalmente quebrado. O que ele tinha, 3 bilhões, não pagava metade da dívida que ele tinha. Então ele era um mendigo. Vou fazer um comparativo com aquele cara da história, né? Só que o mendigo, se ganhasse $1, tinha mais dinheiro que o bilionário o Trump. Espero que esse vídeo ajude aí muita gente, né, a pensar
sobre as possibilidades que a gente tem na vida, né? Mesmo quebrado, mesmo cheio de problemas aí. E escolher as prioridades no momento, agora, para que essas prioridades nos ajudem a alavancar e almejar um futuro. Vamos lá. Tem coisa que não é para falar, mas vamos lá. Eu tenho duas possibilidades na vida aí de melhorias, 1.000.000%, tá? Duas coisas no meu caminho, já certo, tá tudo, só leva tempo, né? Então é que nem eu digo aí, essa minha vinda para cá, pro sítio, né? Morar aqui, plantar comida, a comida é o dinheiro e eu gosto de horta, a mente. Essa ligação que eu fiz, tá? E é um momento de prazer pessoal, eu estou no meio do mato, respirando oxigênio, não tem barulho. É a escolha neste momento que eu tive, a poder trabalhar a minha religiosidade, né, com mais tranquilidade em meio à natureza, porque a nossa fé, ela milita dentro da natureza. Então é um momento que, assim como Trump teve esse pensamento, óbvio, né, que o meu pensamento é muito menor, mas ajuda também a galgar este degraus a mais depois na melhoria da nossa vida, né? Pensem nisso, tá? Por maior problema que estejam, tem que dar uma recuada, não adianta, né? Este é o momento de dar uma recuada. Beijo, meu nome é... Fui!